Ontem, o presidente dos Estados Unidos voltou a promover polêmica religiosa na rede social Truth Social, depois de publicar uma foto feita com IA, na qual aparece como Jesus Cristo, mesmo depois ele dizendo que era um médico. Agora ele repostou uma outra, também feita por IA, na qual Jesus aparece abraçando ele. E a legenda da postagem traz uma ironia com o nome de Trump e uma expressão em inglês. Falava assim: "Eu nunca fui um homem muito religioso, mas não parece que, com todos esses monstros satânicos, demoníacos e que sacrificam crianças sendo expostos, Deus poderia estar jogando sua Trump card, ou seja, sua cartada Trump." A publicação das imagens ocorre após críticas diretas do presidente ao Papa Leão XIV. Trump disse que não é fã do Papa e acusou o Papa de ser fraco no combate ao crime e péssimo para a política externa, além de ser muito liberal e que deveria parar de ceder à esquerda radical. O embate religioso de Trump tem chamado a atenção principalmente porque o cristianismo é a maior corrente religiosa dos Estados Unidos, sendo o catolicismo a segunda maior religião no país. O que está por trás dessa sanha de Trump contra Leão XIV? Isso já tinha acontecido em outro momento da história? Eu converso agora com o diplomata e conselheiro acadêmico do Livres, Paulo Roberto Almeida. Paulo, boa tarde. Me conta, na história recente, há outro presidente dos Estados Unidos que tenha demonstrado tanto desapreço com o Papa, como no caso de Trump? Boa tarde, Rafael Campos, muito obrigado pelo convite. Veja, não há registro na história dos Estados Unidos e da maior parte das democracias ocidentais, europeias sobretudo, né, que a Europa é uma Perfeito. filha do cristianismo, não é? Não há nenhum registro de embates políticos, inimizades, destrato, desprezo, agressão verbal, como fez o Trump ao Papa Leão XIV, de forma inclusive vulgar e grosseira, não há. Não há registro, veja, e claro que a maior parte dos presidentes americanos, quase todos, eram protestantes, né? Uma religião consagrada na Europa e que passou para os Estados Unidos, é a religião dominante nos Estados Unidos, o protestantismo, independentemente dos evangélicos, que é digamos, um setor muito especial. Você tinha uma boa relação do presidente Eisenhower, logo no imediato pós-guerra, não é? O herói da Segunda Guerra, com o Papa Pio XII, que aliás tinha uma péssima fama por causa do comportamento da igreja durante a guerra, não é? E no pós-guerra, inclusive, muitos passaportes do Vaticano foram concedidos a refugiados nazistas que escaparam para os Estados Unidos, para a Argentina, muitos deles, não é? Mas o Eisenhower se dava muito bem com o Pio XII. Depois tivemos o João 23. João 23 se dava muito bem com o presidente católico dos Estados Unidos, o primeiro presidente católico, John Kennedy, não é? Se deram muito bem, porque ambos tinham aquele espírito reformista, progressista, desigualdade, os pobres, os direitos cívicos e civis nos Estados Unidos, que era uma batalha daqueles anos 60, não é? Então se deu muito bem o John Kennedy enquanto viveu, foi assassinado em 63 com o João 23. Depois veio o Papa Paulo VI, né? Durante todos os anos 60 até os anos 70, proclamou encíclicas de progresso, de ordem social e política dentro de uma visão cristã do mundo. Também se deu bem com os presidentes americanos, não é? Então não temos nenhum registro de incidentes. Houve sim, durante a guerra, né? Quando alguém lembrou ao Stalin que o Vaticano tinha um certo poder moral ou um certo poder político, o Stalin simplesmente perguntou quantas divisões tem o Papa, ou quantos tanques tem o Papa, ou seja, um desprezo. Mas isso eram os regimes comunistas que prenderam muitos católicos, prenderam bispos, não é? O cardeal Midzenti, húngaro, não é? Foi preso pelos nazistas em 44, não é? Depois foi preso pelo regime comunista em 49, foi libertado na Revolução Húngara contra a dominação russa em 1956, depois os russos invadiram a Hungria em 56, não é? E ele se refugiou na embaixada dos Estados Unidos, em Budapeste, e ficou lá durante anos. Só saiu em 1971, queria voltar para sua Hungria natal, era um cardeal, mas acabou morrendo em Viena já 15 anos depois, não é? Mas nunca tivemos nas democracias ocidentais, até o Trump, nunca tivemos esse tipo de grosseria assacada contra o Papa. Aliás, o Trump I já tinha falado palavras rudes contra o Papa Francisco, não é? E agora, no quadro da guerra que ele deferiu contra o Irã, não é? O Papa nem chegou a se referir ao Irã, nem defendeu o Irã, mas falou contra a guerra, como é a vocação de todo Papa, né? Falar pela paz.
ele falou palavras muito grosseiras contra o Leão XIV, que é o primeiro papa americano da história. Paulo, o que a gente tem percebido, você inclusive trouxe aí essa brincadeirinha feita pelos regimes, né, comunistas, brincando sobre o fato de que Vaticano não tem tanque, Vaticano não tem exército, de fato é isso. Mas a impressão que dá é que Trump enxerga o Vaticano como tal, inclusive esperando que o Papa Leão XIV tenha posicionamentos políticos baseados na ideia que Trump faz do que é a guerra. Você acredita que é uma visão errada de Trump ou é uma visão estratégica numa tentativa de aparentar que ele tenha mais poder ou que ele tenha algum poder sobre o Papa? Eu diria que não é nenhuma visão errada de Trump, é uma visão demencial. Ele é um desequilibrado, já definido por psiquiatras, vários psiquiatras americanos o definiram como um narcisista maligno, um psicopata, um megalomaníaco e um sádico, não é? Várias características definidas por psiquiatras, mas em relação à postura dele, em relação à guerra ou à posição do Papa, nem os católicos americanos, e eu acredito que muitos protestantes sensatos, apoiam. O Trump vem caindo progressivamente na estima pública, digamos, já está abaixo de 40, né, 35 ou 36% só de apoio. O apoio à guerra é ainda menor, não é? Então, há uma rejeição completa dos católicos americanos contra o Trump, e mesmo protestantes sensatos, tirando aqueles evangélicos do MAGA, né, da seita nacionalista, extremista, trumpista, todos eles rejeitam essas afirmações, porque não é função do Papa interferir em política externa de nenhum país, e ele sequer se referiu concretamente à guerra, ele se pronunciou a favor da paz, não é? Que todos devem trabalhar a favor da paz. Então, há uma rejeição total. A Europa já tinha se distanciado dele, no caso da Groenlândia, no caso do Canadá, no caso da OTAN, vários embates com os dirigentes europeus. A Meloni, que é uma dirigente de direita, não é? Pronunciou-se concretamente, rejeitou como inaceitáveis as palavras do Trump. E toda a Itália é contra o Trump. A esquerda, que é naturalmente anti-americana, anti-guerra, pacifista, digamos, e a direita, que é toda católica, conservadora, toda a Itália, diria que 99% da Itália, digamos, é contra o Trump, contra esses ataques insensatos, não é? E a maior parte dos dirigentes europeus são ou católicos ou protestantes, ou sem religião, porque o laicismo na Europa é bem mais avançado do que nos Estados Unidos, que é um país profundamente religioso, digamos assim. Geralmente protestante, um quarto católico, muitas seitas evangélicas vinculadas à famosa os empreendimentos, né, de prosperidade, não é? Como aqui no Brasil, de forma, aliás, exacerbada, mas há uma rejeição universal. Independentemente de religiões, eu acredito que chineses, budistas ou confucianos, indianos, não é? Hindus, muçulmanos, não é? Apoiam esse Papa, porque é um Papa que procura a solução de guerras terríveis que estão ocorrendo no Oriente Médio, na África também, em outros lugares. Então, há uma rejeição universal de todas as religiões, apenas os fanáticos trumpistas, aqueles submissos, não é? Apoiam o Trump. Inclusive, o seu secretário da guerra, que é pretensamente religioso, né, que invocou Deus na guerra contra o Irã, e que é visto como um personagem ridículo, como ele sempre foi, né? Então, você tem o Trump e os seus submissos que o apoiam, mas é um círculo cada vez mais restrito, não é? E a consciência universal, que rejeita esse tipo de grosseria e de vulgaridade. Olha, o senhor me fez lembrar, inclusive, que hoje o Pete Hegseth, que é o secretário de guerra, não é mais secretário de defesa, ele, durante um discurso, citou um versículo da Bíblia que não existe. Na verdade, foi um versículo que foi inventado pelo Quentin Tarantino no filme Pulp Fiction. Há uma cena em que o personagem diz esse versículo, ele não existe, e o Pete Hegseth falou durante um evento como se ele existisse. Ou seja, até o conhecimento da Bíblia do Pete Hegseth está um pouco defasados, para não dizer uma palavra pior. Mas, Paulo, quero finalizar. Eu sei que você até tocou um pouco nesse assunto em algum momento da nossa entrevista, mas queria que você pudesse aprofundar. Quer mostrar que o Leão XIV ele não está agindo diferente de outros papas quando o assunto são conflitos entre os países, né?
Realmente, essa ideia de buscar a paz faz parte do que a gente espera de um líder católico. Exato, veja, e não apenas um líder católico, da comunidade católica, não sei quantos bilhões existem, 2 ou 3 pelo mundo afora, mas o ecumenismo religioso, de forma geral, e aí podemos citar asiáticos, africanos, nativos de qualquer lugar, quer a paz. As pessoas sensatas querem a paz, não querem guerras. Então, é algo surpreendente que um dirigente político, né, eleito, ou às vezes um ditador, se pronuncie contra a paz de forma tão afirmativa quanto o secretário da guerra, que é um medíocre, que é um ignorante, como o Trump, que além de ser vulgar, é uma pessoa também ignorante, porque ele nunca foi religioso. Ele, aliás, afirmou que nunca foi religioso. E, no entanto, oportunisticamente, ele diz que ele é contra o aborto, apenas para ter os votos daqueles religiosos, católicos ou outros que são contra aborto e etc. Então, ele é um oportunista, e vamos ver, na história do cristianismo moderno, não é? Ou das religiões mesmo dos protestantes, que foram perseguidos em alguns momentos, guerra de religiões na Europa do século XVII, XVIII, você teve uma preocupação com a paz, não é? A paz invocada em nome dos princípios religiosos, não é? E apenas as ditaduras foram capazes de reprimir a igreja, não é? A igreja bizantina ortodoxa russa foi, digamos, submetida ao Estado. Ela está submetida ao Estado, tanto que o patriarca da igreja ortodoxa russa apoia a invasão da Ucrânia e apoia a morte de ucranianos. É algo inacreditável. Durante toda a história do comunismo, houve uma repressão das religiões em geral, porque o comunismo seria, digamos, ateu, não é? Na Rússia bolchevique, leninista, stalinista. Na China comunista também uma repressão, não é? A China nunca permitiu que o Vaticano designasse bispos, não é? Ela mesma designava os seus bispos, porque as igrejas católicas e protestantes existem na China, mas os bispos são designados, digamos, pelo Estado, como era o antigo regime do padroado, no antigo regime brasileiro, não é? O imperador designava os bispos, teve querelas religiosas, mas houve repressão muito grande na Rússia contra os católicos ou contra ortodoxos que não se submetiam ao leninismo, ao bolchevismo, ao stalinismo, não é? E digamos, você teve um papel importantíssimo de um papa, aliás, o primeiro papa polonês, e a Polônia é um país católico por excelência, que foi decisivo na derrocada do comunismo. Quando ele foi eleito, em 1978, foi uma surpresa geral, porque você já tinha movimentos dissidentes no leste europeu, não é? Contra a dominação russa, evidentemente, mas a Polônia foi central. A Polônia se libertou, digamos, entre aspas, da dominação soviética antes mesmo que a União Soviética ruísse em 1991 ou a partir da queda do Muro de Berlim de 89, não é? Já nos anos 70 haviam revoltas sindicais trabalhistas, né? O sindicato Solidarnosc do Lech Walesa, e quando o Papa foi eleito em 77, 78, ele foi à Polônia diversas vezes, aliás, e juntando a sociedade civil polonesa, que é muito forte, católica, consciente, com o Papa, aí você entra também a Margaret Thatcher, o Ronald Reagan, eles derrubaram o comunismo na Polônia. Antes da queda da União Soviética, do desaparecimento, a Polônia já estava fazendo eleições, dando vitória a católicos, a sindicalistas, não é? E hoje mesmo a Polônia continua um país católico. O presidente é católico, aliás, conservador. O primeiro-ministro é mais social-democrata, progressista, mas é um país profundamente católico. Eu conheço a Polônia, trabalhei sobre a Polônia quando entrei no Itamaraty, viajei à Polônia, conheci a Polônia durante o socialismo e um pouco depois do fim do socialismo na Polônia, antes do final do comunismo no leste europeu. Então, o Papa João Paulo II teve um papel importantíssimo na geopolítica mundial, não é? Não por se juntar ao Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, mas pela sua força moral de visitar a Polônia, de rezar na Polônia, de levantar a moral do povo polonês contra o regime comunista. Paulo Roberto de Almeida, excelente papo. Muito obrigado por participar aqui com a gente do Agora Metrópolis, até porque
Eu sempre gosto de pensar que só podemos entender o presente se a gente souber o nosso passado, não podemos esquecer dele. Então, te agradeço por conversar com a gente hoje. Muito obrigado, Rafael. Até a próxima vez. Vamos voltar.